Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa de perguntas e respostas com relação aos transtornos mentais, né? Essa abordagem que vem sendo trabalhada aqui semanalmente com relação à questão biopsicossocial e espiritual, né? A gente fica muito feliz, né? Em primeiro lugar, agradecendo aqui aos irmãos, né, do IGESE, à Web Rádio Fraternidade, que realiza esse vídeo, né, agradecer muito ao Rubens, à Divina, também ao Rádio Portal da Luz, à FEEGO, à TV IDEAC, né, todos os amigos que estão conosco nessa empreitada aqui, né. Desde já, né, antes de passar a bola aqui para o Roberto dar boa noite, a gente já deixa aqui o carinho de vocês, né, e o pedido para deixarem perguntas, né, deixem perguntas, tirem dúvidas, né, com relação a qualquer tipo de transtorno, né, se nós não tivermos resposta, nós vamos estudar, buscar, né, e a questão é essa, que a gente possa dirimir o máximo de dúvidas possível nesse programa, para que a gente possa atender o objetivo principal. Então deixem suas perguntas, né, deixem as suas indagações, né, muitas vezes pode ser uma questão muito pessoal, mas é uma questão importante para quem está aí do lado, né. A gente sabe que essa resposta pode dar um impacto positivo na vida das pessoas. Então a gente está muito feliz e muito contente de estarmos aqui com vocês. Então deixem as suas perguntas e vamos em frente. Boa noite, meu amigo Roberto, como você está? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão nesse programa acompanhando nós. Tudo bem, Rafa. Hoje é um dia, né, que nós conversamos até fora do ar, que é necessário essa interação com o pessoal que está nos acompanhando. Estamos aqui, né? A Ivana hoje não pôde estar conosco. Quem está fazendo a mediação é o Rafael. E o nosso objetivo central é tirar dúvidas, é esclarecer, é trazer luz, né, dentro dessa visão biopsicossocial espiritual, a todos aqueles que estão passando por algum momento de sofrimento, né, dentro da questão da saúde mental, ou queiram esclarecer dúvidas. Então é muito importante, pessoal, aqueles que estão nos acompanhando, passar. Nós estamos começando, hoje é o terceiro programa recém, então estamos começando e precisamos da ajuda de vocês. Assim como muitos vão precisar da nossa ajuda, nós estamos precisando da ajuda de vocês para que seja esclarecido e que a gente consiga chegar naqueles que estão precisando, fazendo essa cadeia do bem. Tá bom? Uma boa noite a todos, espero que seja um programa muito, muito bom. É isso aí, Roberto. Boa noite, né. Então, que as pessoas deixem suas perguntas, né, já deixando aqui o boa noite para a Elza, que é a nossa amiga lá de Goiânia. Deixa a sua pergunta também aqui, minha amiga, para a gente começar aí com o pé direito, né, a proposta desse programa. Né, lembrando que a Ivana hoje, né, viajou para Salvador, amanhã vou eu, mas hoje vai a Ivana, né, então a Ivana já está a caminho, né, de Salvador, tem um congresso lá esse final de semana e Ivana não pôde estar aqui conosco por esse motivo, né, mas vamos fazer valer a pena essa noite, né, Roberto? Vamos fazer valer a pena esse processo todo. E para começar, vamos começar com uma prece e as pessoas já deixem suas perguntas, né, já deixem os seus questionamentos acerca dos transtornos mentais, né, e vamos nos conectar nesse momento com a espiritualidade amiga, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a inspiração necessária, a inspiração de paz, a inspiração de amor, a inspiração generosa,
dos amigos do alto, dos médicos do espaço, de toda a pleiade de amigos espirituais que cercam os programas espíritas, a divulgação dessa bendita doutrina. Pedimos o carinho, pedimos a presença, pedimos para todos que estão conosco aqui online e nas suas casas, que possamos ter um programa satisfatório, de muito amor, de muita paz, que os nossos corações possam ficar repletos de otimismo e de esperança. Que Deus nos abençoe, agora, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Então é isso, Roberto. Como a gente está aguardando aqui o pessoal para deixar as perguntinhas, né? Enquanto eles vão formulando, né? A gente já vai cutucando aqui a Elza, né? Para deixar uma pergunta para a gente. A Elza é uma amiga muito especial lá de Goiânia. Espero que você possa conhecer. Uma médium assim de Um abraço, Elza. pessoa sensacional. E, Roberto, vamos começar a falar, talvez, de um problema que vem encabeçando, né? Os problemas aí, a gente que trabalha na área de saúde, né, mental, e algo que eu percebo muito, né, são as questões da criação, né, da infância, né, que Interessante esse tema. que de alguma forma, né, pelo menos hoje, né, foi um dia de muitos atendimentos aqui, e eu pude perceber, e não tem jeito, né, parece que todas as famílias, parece que o assunto é o mesmo, né, o assunto se repete, o assunto reverbera, né, que muito da nossa criação, né, criações talvez mais castradoras, né, criações em que as pessoas não têm, de alguma forma, deixam traumas, né, traumas no nível mais elevado, no nível menos elevado, e de alguma forma deixam marcas, né? Marcas que podem e refletem no hoje, no agora, né? Então é um assunto que me traz também, né, essa percepção. Então acho que, pelo menos eu percebo que, me fala um pouco da tua percepção para a gente poder bater uma bola com relação a Bom, isso, nessa é um visão. assunto, é um assunto bem amplo, que a gente pode observar vários prismas. É muito interessante. Tem uma frase que eu gosto muito, né, Rafa? A criança é o pai do adulto. Né? Então, a vivência nessa rica fase da vida guia e muito questões relacionadas que a pessoa vai passar na fase adulta. E é muito interessante o nosso trabalho, porque nós temos a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas e a gente consegue ver tudo aquilo que a gente estuda na prática, né? E sim, a criação se mudou muito, né? Falamos isso até, acho que foi no segundo programa. É um assunto muito interessante, mas o que eu percebo hoje, e que não só eu, né? Mas também quem estuda o tema, né? E tem alguns autores também que falam a respeito disso. Então, antigamente, tem algumas mudanças interessantes, né? Nós crescemos, né? Muito de nós, né? Cresceu na rua, brincando com outras crianças, né? Resolvendo problemas entre crianças. Por exemplo, aprontava as coisas na rua, brincando, e lá se desenvolvia problemas, e os problemas eram resolvidos pelas próprias crianças. Claro, eram outros tempos, né? E hoje existe muito a presença do adulto, né? Até gostaria que o pessoal participasse, falasse um pouco também dessas mudanças, né, das criações, né? E hoje a criança às vezes não fica muito tempo com a criança sem estar um adulto por perto. Então não existe mais essa resolução de problema entre eles, por exemplo, né? E antigamente a criança era
resolvia muitos problemas, né? O tédio era resolvido muito com a criatividade, se inventava brinquedo, né? Corria, chamava o vizinho, quando tinha tédio sempre tinha alguma coisa nova, né? Então a criança lidava melhor com o tédio, por exemplo. E hoje é muito difícil uma criança suportar muitas vezes o tédio, né? Logo, o pai ou a mãe pode dar o tablet para elas, o celular, ou tentar a todo momento gratificar aquela criança para ela não sentir tédio. Então, isso está trazendo, claro, em maior ou menor monta, algumas consequências, né? Porque lidar com o tédio, ele é uma capacidade muito tem umas fases de desenvolvimento lá na frente, na idade mais adulta, que isso vai fazer muito sentido, né, para te resolver problemas, né? Então, o que a gente está falando, assim, agora colocando uma parte mais neuroquímica, né? Quando a gente tenta combater o tédio através de gratificações excessivas, o que acaba acontecendo, né? A gente vai ficando refém da dopamina rápida, tá? E aqui são crianças que não conseguem suportar o tédio. Então, a todo momento, elas querem mais e mais alguma coisa para que elas possam fazer. E são crianças, muitas vezes, né, Rafa? A gente vai entrar num assunto bem legal, que é até vou dar um spoiler aqui, né? Um projeto que nós estamos fazendo, né? Falando um livro sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente está revisando bastante o material. Então, são crianças que acabam não conseguindo focar e ficam muito agitadas quando vem o tédio. Então, isso pode até, por vezes, simular um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância. Muitas dessas crianças estão com essa questão da dopamina rápida, né, reféns dela, né, e estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade. Nós soubemos que quem tem esse transtorno também tem essa questão e tem uma predisposição a consumir mais coisas para se gratificar, um jogo, doces, comida, então tudo isso que desperta prazer imediato, né? E nossa realidade hoje, tu vai, por exemplo, no supermercado, né? Tudo ali tem colorido, doce, brinquedo, isso, tudo na altura da criança, então ela fica hiper excitada, né? E ela quer muito essa questão do consumo, e muitas vezes os pais acabam cedendo, e vira uma bola de neve isso. Então, eu acho, Rafa, não sei você, mas eu enxergo esse um dos grandes problemas, né? Tem até um livro que eu recomendo para o pessoal que gosta desse tema, chamado Nação Dopamina. Um livro aí que, acho que 2018, talvez, já foi bem mais comentado, mas sempre vale a pena relembrar. E eu queria saber do pessoal aí que está nos acompanhando, se concordam com isso também, né, Rafa? Mas eu vejo isso um dos grandes problemas e desafios nossos. Como lidar com as crianças, né, e fazer com que elas passem pelo tédio e não se entregar tanto a esses prazeres mais, entre aspas, mundanos, né, que trazem uma leve alegria e depois um vazio enorme que ela fica refém disso. É interessante, né, Roberto, sua colocação, porque, como você falou, esse processo de ceder, né, porque nós viemos de uma sociedade, por uma idade talvez aí próxima, semelhante, né, que nós passamos por muitas privações, né, possivelmente você recebeu presentes apenas no Dia das Crianças, né, no Natal, no aniversário, e olhe lá, né. Então, hoje tem o excesso, né, e o excesso confunde, né, Rubem Alves já diz, né, que o excesso de informações entorpece, né, o pensamento, né, então, nós estamos aí cercados, né, por essa questão que deixa os pais muito confusos, porque os pais estão fora de casa, estão trabalhando, né, nós temos, querendo ou não, aí, 22 milhões de mães, 11 milhões são mães solo, né, e a cada ano nós temos
1 milhão de divórcios, e isso vem crescendo absurdamente. Então, nós temos pais que vieram de uma privação muito grande e se tornam muito permissivos, né? Então, aceitam tudo. Então, não é raro, Roberto, e, e me gera uma estranheza olhar nos shoppings, nos restaurantes, criança dando tapa na cara de pai, de mãe, né? E, e isso se torna algo que nós perdemos a mão, nós perdemos a rédea, nós perdemos os limites, né? Então, de certa forma, a gente sai de um processo de castração e nós vamos para outro polo, né? Nós vamos para outro polo, que é da São, permissividade do- total, né? são dois Isso é lados muito da mesma perigoso. moeda. São É, dois lados da mesma moeda. extremamente perigoso, né? Extremamente É. perigoso, porque as pessoas podem ter permissão, podem ter liberdade, mas o respeito precisa existir, né? E quando esse respeito ele é ultrapassado, aí é necessidade de impor o limite, né? De impor. Então a gente, pelo menos eu percebo muito, Roberto, na clínica, essa dificuldade que os pais têm diante dessa oportunidade múltipla, né? É. De acessórios, de celulares, de tablets, né? E às E vezes tem dificuldade mesmo, a falta da falta, né? a falta da Hoje nós falta. temos, estamos tendo a falta da falta, né? A falta ela traz criatividade, ela traz perspectiva, traz oportunidade da criança lidar mais com. Eu vou te contar uma situação de consultório, tá? Obviamente eu não vou trazer nomes, eu vou trazer algumas informações. Mas uma vez chegou tinha uma criança, tá? Ela tinha em torno de uns 3 anos, em torno disso, e ela passou por neurologista, passou por fonoaudiólogo, porque ela não conseguia falar. Ela não conseguia desenvolver a fala. E passou por vários médicos. E foi investigado muitas coisas e ninguém encontrou nada que justificasse isso, né? Bom, então levaram para fazer uma consulta com um psiquiatra. Bom, estava lá eu, chegou a criança com a mãe e com a tia no consultório. A mãe, inclusive, estava gestando. E a criança era um furacão no consultório. Ela chegou no consultório, já tomou conta, já mexeu aqui, mexeu lá, ok. E a mãe falou, olha, contou a história e tudo mais. E eu percebi uma coisa, eu comecei a observar o comportamento da criança. A criança apontava o dedo assim para a estante e falava, tentava balbuciar alguma palavra, e a tia ficava aflita e ela pegava aquele objeto e levava para a criança. A criança sentava, pegava o objeto e ela e apontava para uma outra coisa, a mãe ia lá e trazia para a criança. Né? E isso foi inúmeras vezes, e a criança só com o dedinho, e ela apontava, então ela era muito eficiente com os dedinhos, né? E uma reflexão que eu fiz naquele momento com eles era: aprender a falar é uma necessidade. A criança ela precisa ter a necessidade de querer falar. Ela tem que, entre aspas, sentir a falta da palavra. E a mãe, de alguma forma, ela tem que suportar muitas vezes essa angústia, né, que vai fazer com que a criança consiga desenvolver. Então, a fala é uma necessidade. Aquela criança não estava com necessidade de aprender a falar. Ela estava conseguindo tudo o que ela queria, porque não se deixava ela ter essa necessidade. Então, isso é desde a fala até para outras habilidades maiores. A necessidade, ela faz com que, né, então a necessidade de lidar com o tédio faz você ser mais ou menos criativo. A necessidade de entendimento faz você estudar mais. Imagina só, uma vez chegou uma outra criança no consultório
ela não conseguia escrever bem. E as outras os coleguinhas todos já tinham aprendido a escrever melhor. Bom, fui investigar o que era, o que eu descobri. Ela fazia as tarefas com a avó, e a avó pegava na mãozinha dela e fazia com que estivesse escrevendo junto com a criança. Então a criança não escrevia, quem escrevia era a avó que pegava a mãozinha dela e escrevia, desenhava, fazia círculo, isso. Então não deixava a criança fazer. Né? E às vezes a gente está todo momento colocando a criança com um novo estímulo, um celular, alguma coisa, então a gente não está deixando a criança sentir essa necessidade de lidar com o tédio, com a vida, né, de olhar para o lado e ver uma árvore, de ver uma grama, de dar vontade de correr na grama. Porque às vezes o computador e aquela dopamina rápida é muito mais interessante, ou se torna muito mais interessante, e tu fica refém daquele estímulo. Eu conversei com uma adolescente, Rafa, essa semana, e ela me falou: olha, eu não tenho mais paciência para ler um parágrafo, para ver um filme. Eu só quero ver coisas que são rápidas. Tipo, ela estava viciada, não sei se dá para falar o nome aqui, mas naqueles stories que tu vai passando e é, sei lá, 5 segundos, 6 segundos, e tu fica preso àquilo. Então, ela falou que não conseguia ver um filme mais, não tinha mais saco para ver filme, não tinha mais saco para ver um seriado, não tinha saco para ler um livro. Então, que adultos a gente está formando? Então, realmente, e na nossa geração, Rafa, a tecnologia era muito baixa, né? No tempo dos nossos pais, então, ter um telefone era preço de um carro popular, que era um bairro, tinha um telefone, e aquela pessoa que tinha o telefone, uma linha, era muito difícil conseguir, né? Hoje tem crianças com 10 anos com celular, inclusive consumindo material de adulto, desde pornografia, sei lá o quê. Então, são outros tempos, outras temáticas, a gente não sabe que repercussão isso vai ter lá no futuro. Então, até peço aí a participação do pessoal para questionar também essas questões. Bom, né? O professor Ademar Pascoal trouxe uma contribuição aqui, diz: boa noite. O grande problema é que as famílias transferiram a educação dos filhos para a babá eletrônica, TV, né, ou para a escola. A pandemia veio mostrar aos pais que eles que são educadores, né? Então, a perspectiva verdadeira, né, interessante, porque a parte moral, a parte da vida, né, cívica, né, Roberto, não tem como a gente passar para a escola, né, e muitas vezes a gente vê os grupos de pais, né, aqueles grupos de WhatsApp, né, extremamente radicais, exigentes com a escola, mas eles mesmos não se modificam, né? Então, a criança é muito produto do ambiente que ela vive. Ela é uma reprodução. É uma reprodução, né? Eu tenho uma história interessante de um paciente que ele foi no trabalho, na escola da criança, né? E estava lá as coisas meio complicadas, porque a filha falava muito alto, né? Então quando ele chega na escola, ele vai conversar com a diretora, né? E ele não aceitou que a filha estava falando muito alto. Então, quando ele foi chamar a filha, ele deu um berro. Aí a diretora sorriu, né? E falou: tá detectado o problema, né? Está detectada a questão. E o pai berrava, né? O pai falava alto, a maneira dele se expressar era muito assintosa, muito invasiva, e a criança estava repetindo. Por exemplo, aí no sul você fala bar, fala S, fala diferente do Rio, a gente fala X. Existe uma herança de linguagem, herança corporal, herança emocional, né? E os pais estão esquecendo que eles são um pouco do produto desses filhos, né, Roberto? É interessante, é muito boa a colocação, né, do professor Ademar. Então, muitas vezes a criança ela começa a se pautar nas coisas que ela está vendo ali na televisão, né? E muitas vezes existe uma terceirização,
muitas famílias deixam não só com essa babá eletrônica, né, mas também com outras, terceirizam a educação. Quantos adolescentes a gente chega no consultório que os pais estão sempre viajando ou trabalhando, por vezes, né, e não estavam em casa, e quem cuidava dos filhos eram terceiros, né, empregados, ou crianças que vão para o colégio de manhã, colégio de tarde, saem do colégio, vão para mais alguma outra situação, e alguma aula, então o convívio familiar às vezes é muito carente, a criança é carente de pai, de mãe. Tinha uma paciente minha que ela falou que uma vez ela correndo para um lado para o outro aqui do interior do estado, e a criança no meio do trabalho ela chamava a mãe, e a mãe nunca dava atenção para ela, mas não era só no trabalho, mas era de noite, e o tempo vai passando, as crianças vão crescendo, tu vai perdendo alguns momentos, assim. E às vezes tu chega em casa tão acelerado que tu não consegue desacelerar para olhar o filho, e o filho, às vezes, né, tá esperando aquele momento com os pais. E a pandemia, de fato, né, quantos divórcios teve com a pandemia, porque os casais começaram a conviver mais, né? As famílias começaram a ter mais convívio, né? Então, teve um lado da pandemia também, que foi toda essa questão do medo, mas também teve essa questão da família e da união, e isso gerou conflito, e chegou nos nossos consultórios esses conflitos, né? Da convivência. Mas tu vê, às vezes se foge muito de casa para evitar essas convivências, e olha a carência que isso. E quando a pessoa é carente, uma coisa bem interessante que eu vou falar agora, uma reflexão, tá, pessoal? Quando a pessoa é carente de exemplos dentro de casa, ela fica uma refém muito grande de más exemplos, de ideologias que rondam o nosso lar, né? Ela fica refém de má influências, né? Ela começa a observar em outros exemplos que os pais, por vezes, não estão observando. E isso é muito, muito perigoso, né? Então, eu nem vou entrar nessa questão mais espiritual, né? Por que uma criança nasce num lar, né? E a responsabilidade dos pais para com isso. Mas imagina só, essas crianças começarem a se pautar com elementos fora que elas vê no celular, no YouTube, no TikTok, e que vazio, né, que essas crianças vão ter ao longo da sua trajetória, né? É por aí, Roberto. É complicado, né? Uma situação que até a Marli trouxe aqui para a gente, né? Hoje temos filhos, os filhos do quarto, né? Adolescentes que não querem conviver com a família, querem ficar só no quarto, com o celular ou computador. Então, é isso. Sabe-se lá o que estão fazendo lá dentro. Tem uma analogia bem interessante, né? Porque a criança com o celular dentro do quarto, com a porta trancada, falando de criança, Roberto, falando de criança de 12, de 8, de 9, de 10, de 5, né? Não estou falando de um adulto, né? Então, é como se a porta do quarto tivesse fechada e a porta da rua tivesse aberta. Né? Então, assim, nós deixaríamos uma porta aberta para a rua, para uma criança que está num quarto, né? Então, por exemplo, o livro Geração Ansiosa, do Jonathan Wright, né, que eu terminei a leitura, ele fala sobre a responsabilidade que a gente precisa ter com relação às crianças, né, e o início da utilização, né, e ele está lutando junto às entidades americanas para que a responsabilização das crianças para com os eletrônicos, ela seja legislada, né, a criança ter acesso ao celular depois dos 14, e igual a cadeirinha no carro, o cinto de segurança, né? Uma vez que nós não sabemos utilizar as coisas, Roberto, infelizmente,
nós precisamos de leis mais rígidas para conter, porque quem vai assumir todo esse, vamos dizer, estrago emocional é o governo, é a sociedade. É a Então, sociedade, a né? gente precisa de leis, precisamos de leis para coibir, né, essa questão toda, né, mais Para rígida. modular. Hoje, nós escutamos relatos assim no consultório. Eu trago a minha vivência, tá? E algumas reflexões, né? Mas antes eu queria agradecer a Marli pela, pela colocação dela, né? Tem sobre essas questões, né? Coopera muito com o nosso assunto. Mas crianças com 10 anos já com acesso a celular e com acesso livre, né? E tem uma questão, Rafa, que tem que ser falada, tá? Já passou o tempo de tabu da sexualidade, assim. A gente tem que falar sobre isso. Muitas crianças, com o advento do celular, trancada nos seus quartos, né? Ou até mesmo com colegas, elas, quando têm acesso ao celular, muitas vezes elas são expostas a conteúdo sexuais que incitam a sexualidade. E a gente sabe, isso não é algo muito estudado na psicologia e na psiquiatria, que a estrutura psicológica de uma criança, ela não suporta, ela não tem condição de, de estabelecer um contato e uma excitação tão precoce com esses assuntos, assim, acaba excedendo a capacidade dela. E ela vai perder algo muito importante, que essas fases da infância, ela vai perder, entre aspas, a inocência da infância, e ela vai começar a ter uns outros interesses muito precoce. Então a gente fala que a sexualidade na infância nem de brincadeira deve ser incitada. Tá? E com o advento da tecnologia, do celular, dos sites, da questão de pornografia, é muito fácil ter acesso. Tá? E crianças que são estimuladas muito precocemente, né, seja lá com seus 8, 9, 10, 11 anos, ou até mais, Sim. 12, 13, com muita, né, essa questão da sexualidade, ela vai ter conflitos, ela vai deixar de viver etapas importantes da criança, pré-adolescência, adolescência, e ela vai cortar muito esse caminho, e isso vai gerar muitos problemas. A tendência de gerar problemas lá na frente é muito grande, tá? São crianças que têm muitos complexos depois, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que essas crianças, o que ela está vendo lá escondido no quarto, o que tá, não pode dar um celular e entregar para a criança, né? Isso já está muito bem estabelecido na ciência, não dá para estimular a sexualidade. Dá para falar, né? Nós não somos inocentes, a gente soubemos que dentro da psicologia que existe uma certa sexualidade na infância, mas ela é muito inocente, ela está numa esfera muito inconsciente ainda, né? E a criança não sabe muito bem aquilo. Quando se traz mais para a esfera consciente, e daí começa a gerar alguns conflitos, caso ela não tenha uma maturidade para lidar com esse assunto. Então, a sexualidade é uma coisa que tem que ser muito contida. E às vezes tu dá o celular para a criança. Bom, situações que chegam no consultório, crianças que mostram para crianças, por exemplo, crianças pequenas, de 7, 8 anos, mostrando gente pelada, com o celular da mãe, do pai, a mãe que fez uma cirurgia lá, com seios à mostra, mostrando para outras crianças, a outra criança pega e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal, com isso, assim. Porque vai gerar conflito, sim. E conflitos, né, que a gente pode, né, sem precedentes, né, Roberto? Conflitos que a gente... Agora, trazendo para o lado espiritual, a Elza, nossa amiga Elza, lá de Goiânia, né, que quer aprofundar aqui a pergunta, né, trazendo uma pergunta sobre a questão das psicoses, né,
E ela faz uma pergunta que existem casos de psicose que podem ser agravados por obsessão, né? E o primeiro caso que eu atendi na minha vida, Roberto, foi um caso de uma psicose, né? Uma mulher que na minha vida mesmo, minha vida profissional, no estágio, na faculdade, né? E ela chegou completamente trêmula, babando, né? E, e eu já estava trabalhando como médium, né? Então aquilo estava me preocupando bastante. Ela não conseguia parar sentada na cadeira, né? E eu não sabia se eu estava conversando com o obsessor ou com a pessoa exatamente. Então ela babava, né? Por conta das medicações que ela estava tomando. Mas tinha alguma coisa estranha ali, né? Então as pessoas não queriam que eu atendesse mais, né? Só que eu pedi um tempo, era uma sexta, o centro espírita era sábado, e eu consegui, de certa forma, levar o nome dela para desobsessão, né? E lá no processo de desobsessão apareceram um grupo de amigos espirituais, né? Dizendo, né, que queriam deixá-la doida, né? Que queriam confundir a cabeça dela, que ela estava deixá-la completamente desorientada. Havia ali um grupo espiritual, né, atrapalhando o progresso dela, que foi conversado, foi dialogado, foi evangelizado, né, e liberado, né, para o mundo espiritual. Na outra semana, Roberto, simplesmente ela não babava mais. Os remédios se encaixaram, né? Ela não tomava muitas medicações, ela tomava uma medicação apenas, um antipsicótico, né? Porque estava em processo psicótico, de fato, e na semana seguinte apareceu sem babar, e ninguém entendeu nada. E eu disse para as pessoas que a gente estudava em grupos casos, né, que eu tinha levado para o processo de desobsessão, né? Aí todo mundo, como? Não acredito, não, foi um remédio, né? Não sei o quê. Eu sei que no final do período todo mundo me dava os nomes dos pacientes para levar lá para a sala, né? Então, porque assim, a melhora é muito substancial, mas a gente não pode deixar de esquecer, né, Roberto, que a psicose muitas vezes ela é gerada, né, por um medo do enfrentamento da verdade, né? Então você cria uma realidade paralela para fugir um pouco, né, Roberto? Então você, na parte da psiquiatria, poderia trazer também um pouco dessa questão, né, dessa vida paralela, né, que a pessoa entra, né, começa a se sentir perseguida, o FBI, né, a polícia, né, começa a se sentir. Você deve ter pego diversos casos como esse, né? Eu já peguei alguns Muitos, e, e é muito diversos, interessante, né, Roberto? diversos, e nunca é o mesmo caso, são diversos casos, depende muito da pessoa. Mas da parte, primeiramente, muito obrigado, Elza, por esse questionamento, né? Espero que a gente consiga responder à altura. Mas sim, eu acredito que a psicose ela pode ser agravada, assim como o Rafael falou, com um processo de obsessão. Até a obsessão às vezes pode levar a pessoa que está mais vulnerável, daqui a pouco, a ter uma psicose. Eu já tive em contato com vários pacientes em estado de psicose, um caso que... E a psicose, muitas vezes, né, olhando pelo lado bioquímico, é uma disfunção de neurotransmissores, né? Não se tem uma causa muito bem precisa, mas é muito na questão do sistema dopaminérgico em algumas áreas. Em algumas áreas está aumentada a dopamina, em outras áreas está diminuída, então os antipsicóticos geralmente agem nesses receptores dopaminérgicos, né? Os remédios que a gente trata a psicose agem na dopamina, às vezes diminuindo em algumas áreas do cérebro essa reação da dopamina. Então, a psicose pode ser justificada por essa alteração. Do lado psicológico, né, muitas vezes é uma fuga, né, uma fuga da realidade, porque às vezes a realidade traz muito sofrimento, né, e a pessoa ela entra num estado alterado de percepção da realidade para fugir Sim, da, 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 de alguma culpa, alguma questão. Né? Então, e tem uma questão social também.
da psicose. Olha só, os estudos mostram que, por exemplo, uma pessoa saudável, que nunca teve psicose, começa a conviver com 3 pessoas com psicose, em algum momento essa pessoa saudável, ela tem uma tendência a psicotizar. Então, muito grande, tá? Então, muitas vezes as pessoas que cuidam de pacientes psicóticos ou familiares, né, podem ter vulnerabilidade também. Tá? Para quem não sabe, a psicose é uma quebra da realidade. A pessoa começa a viver num mundo particular, né? Paralelo, né? Paralelo. E dentro desse mundo existem várias questões. É muito comum, né, dentro da esquizofrenia, uma esquizofrenia clássica, né, a questão da perseguição. Né? Interessante. E os pacientes psicóticos, muitas vezes, são... quem é médium, muitas vezes, ele tem uma abertura maior. E o psicótico, ele tem uma mudança na questão mental dele, assim. E ele ele fica muito mais vulnerável a receber até esse processo obsessivo, mas também captar muitas mensagens do ambiente, tanto mensagens boas quanto ruins. Vou dar um exemplo, Rafa. Uma vez eu estava entrando numa internação psiquiátrica e tinha um paciente psicótico que logo, prontamente, já me recebeu enquanto eu entrava na internação. Um paciente que eu já tinha conversado com ele, eu tinha saído, né? E da internação, eu fui comprar café, eu precisava de um café às 10 horas da manhã e eu não queria tomar aqueles café ruim, eu estava procurando café de máquina. Estava procurando dopamina, né? Eu estava procurando alguma coisa, um café. E daí eu encontrei um café e tinha um café de máquina. Eu falei, nossa, eu não quero tomar café de máquina, eu não quero tomar café de máquina, mas eu vou pegar esse café aqui. Daí eu peguei o café, tomei o café, voltando, dando aquele intervalo, a gente tinha entrevistado todos os pacientes, estava voltando para prescrever e tudo. Quando eu estou entrando na internação, esse paciente, eu percebi que ele parecia que estava captando e reproduzindo o que ele estava captando. E ele estava falando várias coisas ao mesmo tempo, de uma forma confusa. E à medida que eu fui me aproximando dele, ele começou a falar bem assim: eu não tomo café de máquina, eu não tomo café de máquina, eu não tomo café de máquina. E ele começou a captar coisas que eu tinha pensado há um tempo atrás, sabe? Eu achei que ele estava entrando no meu campo, pegando algum pensamento residual meu, captando aquilo, né? Ele não é só dos desencarnados, mas também dos encarnados também. Então tu vê que como tem essa comunicação, isso ninguém me disse, eu vi isso, né? Sim. E eu demorei por mais que ele estivesse falando alguns pensamentos residuais, eu demorei para acreditar. Eu falei, não pode, será que é coincidência? Eu falei, não é coincidência, ele está falando realmente o que eu estava pensando. Então, tu vê como é que é o processo dele de captação e a influência do ambiente para ele. Então, respondendo sim, Elza, a psicose pode ser agravada por obsessão, porque ele está com um canal muito aberto e recebendo informações de vários meios, e fica muito vulnerável a espíritos obsessores, né? E médios, assim, que tem um poder muito grande, né? Por vezes entram em episódios de psicose. Vamos citar o Chico. O Chico tinha um poder, uma capacidade muito grande de se comunicar. E, de alguma forma, ele ficava vulnerável do ponto de vista bioquímico, muitas vezes. O Chico, muitas vezes, entrava, né, em psicose. Isso está escrito na biografia dele. Inclusive, ele teve internações psiquiátricas em alguns momentos para restabelecer a lucidez. Ele entrava muito nesse processo, ficava muito vulnerável, né? Às vezes ele não estava no mundo de lá, então não foi, o cérebro humano não foi, digamos, formatado, né? À medida que vai evoluindo, a gente vai tendo um contato mais aprimorado, alguma coisa. Mas tu vê que até médios, assim como o Chico, tinham episódios mais psicóticos, saíam da... E outra, aqui, pessoal, todos nós, de alguma forma, temos pequenas questões psicóticas, né? Todo mundo que sonha, por exemplo, do ponto de vista bioquímico, sai um pouco dessa realidade e começa a viver uma outra realidade. Sonho por si só é um mecanismo de fuga, né? Um mecanismo Pode de fuga. se tornar um mecanismo de fuga, né?
Isso, né? Então, e, sim, então eu quis fazer um apanhado geral, assim, não sei se eu respondi a Els, mas é Sim, muito interessante esse tema, e ele é bem amplo também. é, batendo muito com o que você diz, Roberto, eu lembro que uma vez eu participei, a gente estava próximo de lançar o Transtornos Mentais, né, e eu estava com muito medo, né, porque era o primeiro livro mediúnico, ainda tenho medo, né, não tenho vergonha nenhuma O medo é importante, o medo é importante, né? me, O continua me medo faz protegendo, né. exatamente. A falta do medo é um perigo. Com certeza, um dia que eu não tiver medo de lançar uma obra, um frio na barriga, é porque tem alguma coisa errada, né? E de fato eu estava com medo, só que patológico, né? Estava muito ansioso, estava comendo além da conta, né? De fato, um efeito colateral também, né? De uma sensibilidade mediúnica e também, né? Uma série de questões, né? Quando você vai desenvolvendo mediunidade, isso é muito comum. E o Abre alguns interessante é canais, quando né? eu abro os canais, eu fui para mediúnica e a médium começou a berrar, uns barulhos, né? E eu perguntei: "Que é isso? Que espírito é esse?" Ele falou: "Não é espírito, é o seu campo mental. Ela está dissipando, né, de certa forma, aquilo que eu levava comigo, né, que eu estava guardando comigo, né, e que de alguma forma eu não expressei de uma forma assertiva, né, que eu não consegui, materializar, externalizar ao mundo, né. Então a médium naquele momento tirou, né, e de fato eu me senti mais aliviado. Então, eu acho que quando aquele rapaz ele fez isso contigo, né, ele leu o seu campo, ele fez uma leitura emocional e isso é muito comum, né, da nos médiuns, né, isso é muito comum para quem tem uma mediunidade, só que ali ele estava desorientado, a mediunidade Tá. deseducada, Né? possivelmente, né, E ele estava e estava lendo captando não tudo, só a minha, tudo que estava captando ali. tudo, tudo. É impressionante. Então as pessoas acham que é um tipo de loucura, mas não, né. Talvez ele estava dopado, né, Roberto. Acho que ele estava muito embriagado de medicações, né. Eu acho que a pessoa que tem que ter que É uma tem a mistura. mediunidade, né, fica Ela numa estava. saia justa, né, fica numa saia justa esse processo, né. E e a gente não sei qual é a tua percepção, mas as internações, pelo menos o que eu percebo, né, que as pessoas saem pior da internação, né. Então graças a Deus hoje tem É, as residências terapêuticas, né, que ajudam demais, né. eu não vou Quantos falar muito de Gregórios serviço. do livro daquele livro Libertação, né, É, tem, né, obsessores nesses lugares que tiram a pessoa do prumo. Então, assim, de certa forma a gente tem se o espiritismo tivesse mais vinculado à sociedade, eu acho que nós teríamos ganhos muito grandes, né, para os pacientes psiquiátricos, né. Então acho que de certa é, forma, nós teríamos muita felicidade nisso. nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas um, é um tema bem interessante, né, Rafa? A vulnerabilidade do médium. Muitos problemas psiquiátricos, né, às vezes são vulnerabilidades. Então, e muitos médios não sabem o que sentem e acabam pegando refúgio em álcool, drogas, né? Sim, E acabam se perdendo. Né? Bom, o, aquele livro O Nosso Lar 2, ele mostra bem essa questão do sim, o segundo o filme agora que lançaram, né? Explicita bastante a questão do sofrimento do médium, né? Então, quantos casos assim que a gente não vê? Pacientes que vão parar na penitenciária ou vão parar numa casa psiquiátrica, né? E poderiam ser sim. grandes potenciais usados pelo bem. Instrumentos do bem, né, então ali Instrumentos do bem. desvirtuados por algum motivo, né. É. E, né, e com certeza não estava na programação reencarnatória do médium estar numa mesa, numa maca, né, psiquiátrica, né. Eu acho que é
é uma contribuição que o espiritismo poderia dar para a ciência médica, né? E a caso que gente ainda vê uma lacuna muito grande nisso, né? Um dos casos mais interessantes de um paciente, geralmente é interessante que o Chico falou sobre a esquizofrenia. Ele falou que um dia nós íamos encontrar até proteínas na pele, né, que iam já fazer o diagnóstico de psicose, até mesmo de esquizofrenia, né? E de fato, né, não sei, a internação psiquiátrica, muitas vezes tem muitos pacientes psicóticos reunidos, ela tem um cheiro, né, um cheiro característico, assim. É bem o cheiro da psicose, a gente consegue sentir. Às vezes eu passo por É um alguém na odor rua diferente, né? É um cheiro diferente, tá? Muito relacionado a essa proteína que sai nas peles. Mas uma coisa que eu lembrei agora, paciente psicótico, 18, 19 anos, chegou no primeiro atendimento, primeiro surto psicótico, abriu o quadro de esquizofrenia, né? E foi o paciente mais inteligente que eu tive contato na minha vida, porque ele começou a descrever o que ele estava sentindo, Rafa. Que bacana. E ele descreveu um livro de psiquiatria. Ele falou tudo que tem no livro. Só ele se observando. Que isso. Eu achei... ele falando... Acredita que foi um processo de passividade ali ou inconsciente dele que estava... Não saberia te dizer, mas ele foi muito assertivo. Ele era muito inteligente. Muito inteligente. Ele era um gênio, né? E ele entrou num surto psicótico, se desorganizou todo, né? Saiu da realidade. E naquele momento da entrevista, quando a gente começou a perguntar para ele o que ele estava sentindo, ele começou a descrever o que ele estava sentindo e como ele começou a sentir. E ele começou a usar... Eu não estava falando que ele não estava usando termos médicos. Não era isso. Mas ele descreveu de uma forma muito assertiva, assim, coisas que, tipo, tu estuda, é muito difícil uma pessoa chegar. Então, uma reflexão que eu fiz, muitas vezes os livros de medicina são escritos pelos relatos, né, dos pacientes, né, que tu vai compilando, vai vendo, vai fazendo prova com a realidade e vai traduzindo e formando as tuas ideias. E ele fez isso com uma inteligência absurda. Então, é muito interessante isso, né? Esses pacientes, muitas vezes, os pacientes esquizofrênicos, são muito, muito inteligentes mesmo, né? Mas é um grande desafio para a ciência a gente estudar o que desencadeia, porque de repente a pessoa abre o quadro ali com 18, 19 anos e... a espiritualidade, o espírito Hamed, Joana de Ângeles, o próprio Chico já deu uma entrevista, né, sobre a esquizofrenia, né, sobre a psicose, e são quadros são complexos de culpa, né, Roberto? Complexos de culpa que não vêm de agora. A psicanálise... Né? Só que a psicanálise, ela não vai, né, para a vida pretérita, né? Então a gente acaba muitas vezes em quadros instalados, né, nós vemos isso claramente nas obras do Chico, de pessoas que estão em tempo real vivenciando o passado, né, com aquelas mesmas pessoas. Então, o parente é o gatilho para o desenvolvimento daquele processo. A psicanálise, ela vê no conflito ali, mais conflito de Édipo, digamos assim, né? Ali, na resolução do conflito, alguma situação ali, a pessoa tem uma tendência maior a apresentar isso ou aquilo e vai mudar um pouco a personalidade da pessoa. Mas se tu entrar para a questão espiritual, o próprio complexo de Édipo é uma reprodução de questões, né, do passado, que vai culminar no complexo ali, né? A pessoa fica... já nasce, né, pelo que
aquilo que a gente estuda na literatura espírita, né? E agora mais em contato com o Hamed também, é como se fosse um desequilíbrio consciencial. A pessoa já nasce com esse desequilíbrio consciencial. E aqui ela vem como se fosse uma catarse, né? Assim como uma doença no corpo físico, a doença psiquiátrica, ela vem para expurgar algumas questões a emocionais, doença mentais. Né? é aquilo que a gente É a cura. é cura. É porque o Eu vaso está muito cheio, o copo está muito cheio. Então, primeiro ele precisa desovar, né? Como se fosse um processo de expurgar. Mas se você trata com antecedência, Roberto, você consegue atenuar sim. a questão. Essa é a questão, né? Das famílias entenderem mais o que é a esquizofrenia e o que é a psicose, porque culpados todos nós somos, né? Então, a tendência da gente desenvolver um quadro psicótico, um quadro esquizofrênico é muito grande, né? Tendo em vista que nós somos devedores, né? E a grande questão terapêutica, né, é trocando a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Porque a culpa, quem tem culpa é punido, entende? Quem tem culpa prontamente é punido. E quem pune? A própria pessoa que se sente culpada, ela se autopune. Uhum. Então, no momento que tu sai da culpa e entra na responsabilidade das tuas questões, né, daí já muda bastante coisa. E essa questão claro que não é o assunto, mas é interessante, a pessoa já nasce com essa conflitiva. Mas eu entendo que uma reflexão, não quer dizer que seja isso, mas no complexo de Édipo sai dessa questão mais, digamos, mais perispiritual e ela entra mais num conflito mais de consciente, digamos assim, sabe? E ali tem um start, sai daquela questão mais perispiritual, até mesmo espiritual, e vem mais para a consciência da mente, né? Daquela encarnação. É porque, na verdade, Roberto, as diversas escolas, elas dizem a mesma coisa de formas diferentes. Sim. Vários caminhos levam a Roma. Por exemplo, as pessoas falam, né, do inconsciente, né? A pessoa do inconsciente é da psicanálise, né? E a gente fala muito, Jung fala inconsciente coletivo, né? Inconsciente também, sombra, luz. Então, acaba que na TCC fala-se muito em pensamentos automáticos, né? Então, o que seriam os pensamentos automáticos? Aquilo que ela não percebeu e está falando. Não seria inconsciente também, né? Então... E isso que tu falaste, né? Várias escolas falando a mesma coisa. E fazendo um insight aqui contigo, tá, Rafa? Mas quando tu falou que são aquelas vozes que tu começou a escutar, são essas conflitivas, entendeu? Sim. Existem conflitivas ali que estão lá no inconsciente há muito tempo que a gente vem trazendo, e repertórios só vão mudando. A gente tem conflitos que só vão mudando os personagens, né? Mas o conflito se instaura é o mesmo. E aquele conflito, daí, claro, tu se coloca sempre na mesma posição do conflito e tu vai vivenciando eles, né? Enquanto tu não resolve ele vai se repetindo ao longo da tua vida. Eu tive uma paciente que ela casou com cinco maridos alcoólatras. E ela só foi descobrir que eram alcoólatras, alguns ali de 1 ano depois de casar. Caramba. Então, olha só o que ela tinha que passar. E o pai dela também era. Então, ela tinha que passar, alguma coisa ela tinha que sair dessa frequência. Ela traiu, né? Naquele filme que saiu agora, É Assim que Acaba, traz mais ou menos isso, né? O pai da atriz, né, no filme, né, da personagem, ele morre. E era um cara muito agressivo, né? E logo depois ela vai chorar, né, lá em cima, né, no teto do prédio, né? E ela lá conhece um homem. Esse homem também é agressivo. Então ele entra na vida dela.
Então, parece que as provas são cíclicas, né? Até que a gente faça um processo de enfrentamento, né, da realidade. Que a gente sublime isso, né? Mas o interessante é que nós hoje podemos, né, Roberto, desde cedo tratar as crianças nos aspectos emocionais, desde cedo. Poxa, se você tem uma tendência a processo esquizofrênico, né, ou psicótico, né, que talvez seja muito grave, desde pequeno a gente já consegue ensinar as emoções, né? E eu acho que as escolas elas poderiam contribuir, né, com uma disciplina, né, trazendo as questões emocionais, o medo. Eu acho que seria, assim como a biologia, nós temos que estudar as emoções, né? Eu acho que, de uma certa forma, é tudo muito válido, né? Se a gente tem um manancial tão rico, né, de escolas psicológicas, né, nós poderíamos ter nas escolas já. E é um conhecimento que agrega, né? Você vê uma criança de 8 anos falando de medo, imagina, né? Entendendo o que é o medo, entendendo a tristeza. Esse filme, Divertidamente, eu achei muito bom, assim. Exatamente. Dois. Você traz De uma isso forma, tudo. então, tu vê que a tecnologia ela pode ser usada para uma Pro forma bem. bem educativa e gerando diversão, gerando, né, momentos e educando. Então, eu acho que a questão não é a tecnologia em si, mas como usá-la, né? Então, a gente fez uma volta lá no início da nossa conversa, né? Então, mudou muito da nossa infância para agora. A gente não sabe, viu, Elza, se daqui a pouco, falando sobre psicose, esses processos dopaminérgicos, né, de ação rápida, não vão influenciar até mesmo aqueles pacientes que já têm uma tendência a ter uma psicose daqui a pouco, lá na frente, na adolescência, como é que vai ser, né? A gente não sabe disso. Vai Acredito eu que proliferar, né, Roberto? Tendência a proliferar. Alguns transtornos, né, déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, entre outras coisas, né? Mas a gente tem bastante recurso, a tecnologia, se bem usada de uma forma, né, e daí a gente vai ter que ir aprendendo, discutindo, então foi o que tu trouxe lá, né, sobre aquele autor, tem que fazer uma modulação, não pode uma criança com 10 anos pegar o celular do pai e ter acesso ao tudo que tem ali, ao conteúdo, isso chega a ser até criminoso, né? É perigoso, é muito perigoso. Perigoso, mas se usado da forma certa, nossa, tem um poder de educação e um poder do bem muito grande. Então, a gente teve essa benção aí desse monte de conhecimento que surgiu, a gente tem que ter o discernimento de usar. Sim. Roberto, já temos 1h03 aqui, né? Então vamos preparar aqui para as considerações finais, né? Acho que foi uma noite interessante, né? Que a gente conseguiu conversar sobre diversas questões, dando aqui uma ênfase, né? Às questões da criança, né? As questões dopaminérgicas, as diversas inter-relações. Então a gente pede muito às pessoas que estão assistindo esse vídeo que possam compartilhá-lo, né? Que possam levar as pessoas para que elas venham aqui e façam as perguntas, né? Porque tem muitas pessoas nesse momento em casa, Roberto, estão em depressão, né? Estão em ansiedade, com crises de ansiedade, né? Sem rumo, como andarilhos, né? E de repente querendo fazer uma pergunta, né? Querendo desabafar. Então a gente pede com todo o carinho para que as pessoas divulguem esse programa, né? Todas as quintas às 9h30 da noite, deixem suas perguntas, né? E semana que vem a gente está aqui com a graça de Deus, né, Roberto? Então, boa noite, vou te passar as últimas palavras e tu encerra aí para a gente poder voltar semana que vem mesmo. Bom, Rafa, muito obrigado. Obrigado, pessoal, que acompanhou nós nessa 1 hora. Obrigado àqueles que enviaram a pergunta. Esse programa é feito para vocês, tá? E eu e o Rafa temos essa oportunidade de conversar e trazer um pouco da nossa vivência. E a gente sabe que o nosso país, muitas vezes, é um país desigual. Muitas pessoas não têm acesso a um psiquiatra, a um psicólogo,
não tem com quem conversar, às vezes tem uma consulta com um psiquiatra do sistema de saúde, às vezes tem uma consulta de 5 minutos, 10 minutos, recebe remédio, às vezes sai mais confuso do que entrou. Então, esse programa foi pensado com muito amor para vocês, né, que querem falar um pouquinho mais sobre questão de saúde mental, não só sobre doença, mas daqui a pouco processo de saúde mesmo, né? Então, estamos aqui nessa 1 hora para receber informação, para interagir com todos aqueles. Então, quem é que não tem um familiar que está com algum tipo de sofrimento? Quem é que não tem alguém que está com alguma insônia, alguma preocupação, passando por um mau bocado? E passe o link, fale desse programa. Quinta-feira, 9h30, geralmente é um horário que está todo mundo já em casa, pode colocar, pode assistir deitado, pode juntar com o esposo, pode passar para a mãe. Se a mãe está dormindo, ela deixa uma pergunta, tu repassa. Então, esse programa foi feito para isso, tá? E com muito amor, e sempre levando essa questão da fraternidade, do carinho, né? Então, é um programa feito com amor, né? Para a gente falar e elaborar temas e ajudar pessoas. Então, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, Rafa. Até mais, Roberto. Obrigado ao público, né? E até a semana que vem a gente se despede aqui com todo o carinho, esperando vocês. Um forte abraço, né? E um beijo. Até mais. Até mais.